Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste segundo comentário, relativo a Parashá Trumá, nós vamos agora meditar nos escritos nazarenos, no livro de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos meditar no verso 34, que diz assim: E sem parábolas, Yeshua nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, queridos, nós vemos aqui essa palavra que Yeshua, ele falava por parábolas para a multidão, mas para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, porque Yeshua era um rabino itinerante, então ele tinha os discípulos, além dos apóstolos e mais discípulos que o seguiam. E aqui nós vemos que ele falava com a multidão por parábolas, mas com os discípulos em particular, ele tudo declarava. Então ele explicava detalhadamente. E por que Yeshua fazia isso, meus irmãos? Porque nós vamos observar, louvado seja Deus, que Yeshua HaMashiach, ele aqui também confirma isso, né, no livro de louvado seja Deus de Mateus. Isso aqui é Marcos. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos, qual é o livro? Louvado seja Deus. Marcos capítulo 7. Nós vamos aqui no verso 17, que diz assim: Depois, quando Yeshua deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então aqui é em outro texto, em outra passagem, né, lá na frente, em que Yeshua HaMashiach, ele falou uma parábola para a multidão, mas depois, quando ele entrou em casa, os seus discípulos interrogaram a ele a respeito da parábola, que ali Yeshua declara tudo para ele. Amém? Também está confirmado em Mateus, capítulo 13. Amém? Aleluia. E no verso 36, que diz assim: E tendo Yeshua despedido a multidão, foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Então, nós observamos que Yeshua falava por parábolas para a multidão, mas os seus discípulos, a eles ele declarava tudo. Amém? E por que isso acontecia, meus irmãos? Porque aquela multidão não estava preparada para receber a santa doutrina de Yeshua HaMashiach. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo dizendo assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo: como que eu vou poder passar para você, para aquele povo de Corinto, os mandamentos plenos do Eterno, a vontade plena do Eterno, a revelação plena do Eterno, se eles ainda estão na carne, não estão no espírito? Então, ali seria jogar a palavra ao vento. Então, ele fala aqui: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, e ele diz que ainda não podia fazer isso, nem tampouco ainda agora posso. Então, você observa aqui que também aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, né, quando ele está falando, né, sobre Yeshua HaMashiach, né, ele fala aqui em capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados
para discernir tanto o bem como o mal. Porque muitas palavras, meus irmãos, algumas pessoas não podem suportar porque ainda não atingiram a estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita. Porque aqui a palavra de Deus diz aí tem que ser alimento, leite, tem que ser aquele alimento. E às vezes as pessoas não ficam, né, totalmente alimentadas, porque elas não podem receber aquele alimento sólido que é para os perfeitos. Como diz o escritor aos Hebreus, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, porque eles vão discernir o bem e o mal. Agora, uma pessoa que ainda não atingiu, né, essa estatura, essa pessoa não pode receber o mantimento sólido. Aleluia. Mas às vezes recebe, mas aí não compreende, né? Então acontece essa situação. O alimento é distribuído, mas muitos não compreendem porque ainda não atingiram aquela estatura. Aleluia. Às vezes até não entendem que tem que obedecer aqueles mandamentos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: ainda estou alimentando vocês com leite, porque vocês ainda não experimentaram a palavra da justiça. Aleluia. Só que agora, meus amados, a gente está vendo, né? O arrebatamento está chegando e o alimento sólido é fundamental para poder participar da subida. Louvado seja Deus. Nós vemos também, mesmo os apóstolos que recebiam as explicações das parábolas, alguns ainda não tinham se convertido, como é o caso de Simão Pedro. Em Lucas 22, antes de Yeshua morrer, ressuscitar e subir aos céus, e Yeshua falou assim para Pedro, Lucas 22, 31, diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Vocês observam, meus irmãos, Pedro já estava ali quase cerca de 3 anos com Yeshua, 3 anos e meio, e Yeshua ainda diz para ele: quando você se converter, confirma a teus irmãos. E aí Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Yeshua disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Por quê? Pedro ainda ia negar Yeshua, ou seja, não estava ainda convertido, né? Apesar de ser um apóstolo, apesar de ter ouvido, né, as explicações das parábolas. Imagina aqueles que ficaram só pelas parábolas. Então, nós vemos que ficaram porque não tinham condições de receber o alimento sólido. Então, queridos, a gente vê que Yeshua, ele só vai dar o alimento sólido para aquele que estiver preparado. E que nos prepara é o Espírito Santo. Aqui diz, irmãos, em João, capítulo 16, no verso 7, Yeshua diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Consolador é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Então, queridos, nós observamos que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele habita em plenitude em nossas vidas. Aí nós conseguimos atingir a estatura de varão, de varoa perfeitos, porque aí você pode receber o alimento sólido, você pode receber os mandamentos da Torá, você pode receber os mandamentos de Yeshua, e você vai cumpri-los com prazer, você vai cumpri-los com a boa vontade, com disposição. Então você vai entender todo o ensinamento do Eterno, desde amar os inimigos, desde orar sem cessar, desde andar em santidade no seu olhar, no seu ouvir, no seu vestir, no seu sentir, desde cumprir todos aqueles preceitos da Torá. Inclusive a gente fala, existem alguns mandamentos da Torá que as pessoas pensam assim: mas esse mandamento é muito pequeno, né? Para que cumprir esse mandamento? Só que Yeshua, ele fala aqui, irmãos, em relação aos mandamentos da Torá, em Mateus capítulo 5, aleluia, ele diz assim, no verso 18, Mateus 5, 18, porque em verdade vos digo, aquilo que ele fala da Torá, né? Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da Torá sem que tudo seja cumprido. Então, quer dizer, a Torá durará até que o céu e a terra passem. Mas, agora no verso 19,
A qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, esse aí nem entrará no reino do céu, porque ele fala assim, qualquer que violar um destes mandamentos da Torá, por menor que seja. Então, aquele mandamento pequenininho, irmãos, que às vezes eu ensino para os irmãos, porque está na Torá, aqui diz que quem violar isso será menor. Em algumas versões de Bíblia diz que será barrado no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir o mandamento menor e ensinar aqueles mandamentos menores, será chamado grande no reino dos céus. Por isso que a gente ensina também, muitas vezes, os mandamentos menores, que as pessoas pensam assim, poxa, isso aqui, será que isso é importante? Só que Yeshua fala em Mateus 5,19, aquele que cumprir esses mandamentos menores e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, por isso que a gente ensina os mandamentos menores, que às vezes as pessoas não dão importância, amém? Desde o mandamento até de orar, né? Quando a gente fala assim, você vai fazer suas refeições, você ora lá no final e diz, bendito seja Adonai, enfim, todos os mandamentos estão na Torá, e Yeshua fala assim, aquele que cumprir e ensinar, o menor que seja esse mandamento, será grande no reino dos céus. Então, que você seja grande no reino dos céus, que você possa obedecer todos os mandamentos da Torá e todas as palavras de Yeshua. E lembre-se, porque aquilo que está sendo revelado para você, meu irmão, minha irmã, da Torá, dos mandamentos de Yeshua, por quê? Porque para você atingir a estatura de varão perfeito. E muitos naquela época não podiam receber, só recebiam parábolas, porque não tinham condições de entender a profundidade da doutrina de Yeshua e da Torá, e assim não podiam adentrar no reino dos céus. Querido amado, que vamos dar voz à palavra de Yeshua, vamos obedecer a Torá, vamos obedecer as palavras de Yeshua e a glorificar a Deus de nós estarmos aprendendo o alimento sólido, porque ali na igreja de Yeshua é distribuído o alimento sólido. Se alguém se escandalizar, se alguém não conseguir cumprir, é porque ainda não está preparado, mas aquele que cumprir, aquele que obedecer, aqui Yeshua diz, será chamado grande no reino dos céus. Que o Espírito de Adonai continue falando contigo, meu amado, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat Shalom, que a Eterno abençoe a todos. Amém e amém.